é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rogai por nós. glorioso São José, Rogai por nós. podem sentar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Padre Braulio pelo convite de rezar essa primeira missa, mas não só o Padre Braulio, mas todo o apostolado pela acolhida. Eu visitei o apostolado de Goiânia a primeira vez, quando eu ainda era seminarista. E hoje, para mim, é uma grande graça, uma grande alegria poder voltar enquanto padre, rezar essa missa por vocês e para vocês, e também poder dar a minha bênção neosacerdotal no fim dessa missa. Então, fico meu muito obrigado. Conte com minhas orações, estejam certos disso, pelo apostolado, pelo padre, por cada um de vocês, e rezem também por mim, para que eu faça a vontade de Deus, onde Ele me mandar. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debitores sumus non carne, já nada devemos à carne. Isso é o que diz São Paulo na epístola de hoje. Na nossa luta espiritual, 3 são os nossos inimigos: o demônio, o mundo e a carne. O mundo, claro, é sedutor, mas pode ser vencido com relativa facilidade. Basta desprezá-lo, basta ver que toda alegria que ele proporciona é falsa e passageira. O demônio, apesar de esperto, pode também ser vencido com uma relativa facilidade. O demônio nada pode contra o homem que vive em estado de graça, que busca seriamente a santidade e sabe aproveitar de todos os meios que Deus nos deu para vencê-lo, como os sacramentos, por exemplo. Basta o homem não dar ouvidos às tentações do demônio. Agora, a carne é, sem dúvidas, a mais difícil luta que temos. Ela é, na verdade, a luta contra si mesmo. A carne tem uma sede insaciável pelo prazer. Quanto mais nós damos à carne, mais ela nos pede. E por isso é tão difícil vencê-la. Isso exige do homem uma abnegação heróica e uma perfeita renúncia de si mesmo. E todo homem, querendo ou não, deve passar por essa luta e buscar vencê-la. Sempre lembrando-se do que diz São Paulo: já nada devemos à carne. Como eu disse, a carne tem uma sede insaciável pelo prazer. É uma tendência própria do homem fugir do sofrimento. O homem naturalmente foge da dor porque ama e procura o prazer. Nenhum homem gosta de sentir dor. Essa tendência natural é o que chamamos de concupiscência. E, na verdade, o prazer em si mesmo, mesmo os prazeres naturais e corporais, os prazeres sensíveis, não são maus. Foi Deus que criou e colocou o prazer nas atividades naturais. Logo, sentir prazer quando nós comemos alguma coisa, a pamonha para os goianos, por exemplo, é algo bom. Sentir prazer quando fazemos uma atividade física é algo bom. O prazer nos ajuda a nos preservar em vida. Imagina se nós não sentíssemos nenhum prazer em comer. Rapidamente nós morreríamos, pois é necessário comer para se manter em vida. Se não existisse, por exemplo, o prazer conjugal, a espécie humana acabaria. O prazer em si é algo bom. Por isso, o homem que não encontra prazer em nada é um homem doente. O homem não consegue e não pode viver sem prazer. O problema não está em sentir ou procurar o prazer, uma certa deleitação. O problema está em procurar o prazer de maneira desordenada, sem nenhuma ordem. Depois do pecado original, que feriu a natureza humana,
o homem encontra uma grande dificuldade em encontrar o equilíbrio entre a razão e o prazer. E muitas vezes o homem se deixa guiar pelo prazer. A concupiscência guia o homem, tomando o lugar da razão e empurrando para o pecado, ou seja, para um prazer ilícito. Logo, caros fiéis, a dificuldade na luta contra a carne está em demarcar o limite que separa o prazer honesto do desordenado e proibido. Está em achar o equilíbrio entre o prazer e a razão. A carne sempre vai pedir prazer, e cada vez mais, mas a razão deve moderar essa sede de prazer, dando somente o prazer honesto e bom. Em outras palavras, o homem não pode viver sem sentir prazer, mas o homem não pode, se ele quer alcançar o céu e vencer essa luta contra si mesmo, deixar se guiar pelo prazer. É a razão que deve guiar o homem e achar o equilíbrio dessa busca de prazer. A diferença entre o homem que vive guiado pelo prazer e o homem que vive guiado pela razão é gritante. Enquanto o primeiro age mais como um animal, o segundo age segundo sua natureza, que é racional. Bossuet, um grande pregador francês, ilustra muito bem essa diferença com um exemplo. Ele diz: muitos homens, em vez de comerem para viver, parece que vivem só para comer. Enquanto aqueles que sabem moderar o apetite sentam-se à mesa pela necessidade da natureza e aí encontram um certo prazer. Caros fiéis, o homem que se deixa guiar pelo prazer é como um animal que vive e age só por instinto. Ele não tem controle sobre si. E toda vez que a carne pede prazer, ele cede, como se não tivesse força para dizer não. É a carne que vence o espírito. Nós devemos, então, nos lembrar, meditar e fazer dessas palavras de São Paulo nossa divisa. Já nada devemos à carne. Caros fiéis, nós não devemos nada à carne. Nosso Senhor Jesus Cristo já pagou o nosso preço. E se devemos algo a alguém, é a Ele que nos salvou. Por isso, por amor a Deus, nós devemos lutar contra a carne, contra essa sede insaciável e desordenada de prazer. A primeira coisa que nós devemos fazer é dar lugar à razão. Fazer com que a razão e não o sentimento ou a concupiscência nos guie. O homem precisa dar limite ao prazer. Não se pode procurar e ter prazer a todo momento. Um homem casado, por exemplo, não pode procurar e ter prazer, o prazer do ato conjugal, fora do casamento. Por mais que a carne peça esse tipo de prazer, a razão sabe muito bem que ele não pode se dar a esse desejo. E a razão deve guiar. Para frear essa sede insaciável de prazer, é necessário também saber se mortificar, mesmo naquilo que é lícito. Como diz São Clemente de Alexandria, rapidamente farão o que não é permitido os que fazem tudo que é permitido. Nós precisamos nos impor certas mortificações para evitar a linha do limite. Por vezes, nós nos permitimos caminhar no limite entre o que não é pecado e o pecado ele mesmo. Mas aquele que vive no limite, uma hora cai. É como alguém que anda à beira de um precipício. Por falta de atenção, por um tropeço ou um passo em falso, ele cairá no precipício. Logo, para evitar essa queda, é muito mais seguro andar longe da beira. E também é assim na luta contra a carne. É muito mais seguro
manter uma distância de segurança, ou seja, andar longe da linha do limite, do que se arriscar a viver entre essa linha que separa o que é lícito e do que é ilícito. As mortificações nas coisas lícitas vão nos ajudar justamente a manter essa distância de segurança. E não necessariamente essas mortificações devem ser grandes coisas. Por exemplo, buscar o martírio. Não é isso que Deus nos pede hoje. Ao menos não agora, não por enquanto. Essas mortificações podem e são até mais úteis se elas são feitas nas coisas pequenas. Mas com perseverança. É necessário ser regular naquilo que nós nos impomos como mortificação. Por exemplo, ter uma rotina, dormir e acordar sempre no mesmo horário, ajuda muito a se manter longe do que é ilícito. Ter mortificações na comida e outras coisas. Por fim, para evitar que a carne nos vença, nós devemos saber nos ocupar, ou seja, evitar o ócio. Para não perder essa guerra, nós devemos nos ocupar todo o tempo com aquilo que é útil e proveitoso. É necessário saber dar tempo a tudo, ao trabalho, ao estudo, ao lazer. Aquele que não sabe o que fazer, ou não faz nada, ou faz algo de ruim. Por isso, não nos deixemos desocupados, porque a carne vai reclamar o prazer. E quando não estamos ocupados, nós damos ouvidos à carne. E muitas vezes acabamos cedendo. E de pouco em pouco, nós cedemos até naquilo que não é lícito. Que o demônio e a carne não nos encontrem desocupados. Caros fiéis, lembremos sempre, já nada devemos à carne. E por mais que essa luta pareça difícil, ela não é impossível. Seria impossível se estivéssemos sozinhos, mas não é o caso. Deus, em sua imensa bondade, pagou o nosso preço e não nos abandonou. É com Ele, e por Ele que nós lutamos. É a Ele que nós devemos tudo. Logo, façamos o que devemos. Vamos, como bons soldados de Cristo, lutar o bom combate. E pela graça de Deus, vencer essa guerra contra o demônio, o mundo